Se você tá assistindo Um Amor no Paraíso, fica nesse vídeo. Os últimos episódios vão lançar agora nesse final de semana, no sábado e domingo. E minha amiga e eu temos uma teoria. A gente acha que desvendou a série. Se você tem a sua teoria, comenta. Vê se não faz sentido. A gente acha que a Sumi e a Ihesuki são a mesma pessoa. No caso, a Sumi é a parte da Ihesuki que ela apagou da memória porque ela perdeu o filho ou ela vendeu o filho. O que a gente acha que aconteceu? Quando a Sumi chegou, ele reconheceu ela. Ele sabia quem era a Sumi desde o começo, quando ela tava indo pro inferno. A Ihesuki, né, a Sumi, ela e o marido. A gente chama ele de Golden. A gente acha que eles tiveram um filho, no caso do padre, obviamente. Na cena que a Ihesuki tá com o padre no rio pegando escaramujo, ela fala que uma vez ela entrou no rio porque ela acha que queria se desviver. Aí ela disse que ela decidiu não se desviver e voltou, mas ela não lembra por quê. E ela só lembra que queria viver. Ou seja, ela perdeu a memória. Então será se aquela imagem do Golden tentando afogar, assumir, na verdade, era ele tirando ela do rio? Ele não estava empurrando ela na água, ele estava tirando ela da água. Aí pode ser também que eles não venderam o filho, e sim que o cara que comprou ele enganou eles e era porque eles queriam dar uma vida melhor pro filho. E aí o trauma foi tão grande que ela apagou da memória, se desvinculou e o marido dela não quer que ela lembre. No caso, ele tá protegendo ela, dela mesma. E tem a cena que a Sumi tá com o menininho, com o padre, e ele tá desenhando e aí ele chama de mãe e chama Ihesuki. E nisso, talvez, ela fica triste porque ela já tava pensando em vender ele. Meio que talvez ela já tava planejando vender ele e ali o coração dela dói. E como a lembrança de afogamento é da Sumi e ela perdeu a memória, a gente acha que ela não lembra direito. A memória dela tá muito confusa e tá toda mesclada com outras memórias. O padre sabia o nome da mãe dele, porque naquela cena que ele tá com a Sumi, ele fala o nome da mãe dele. Mesmo com 5 anos ele já sabia. Eu trabalho com criança. Muitas vezes as crianças não sabem o nome dos próprios pais, só chamam de pai e mãe. Quando eu pergunto qual é o nome do teu pai, qual é o nome da tua mãe, eles não sabem, eles falam pai e mãe. Não, mas isso é um nome. E a criança fica tipo... eu não sei. Mas, no caso, algumas crianças sabem. E ele sabia. Então, se ele sabia, antes de morrer, foi tão traumático pra ele que ele também perdeu a memória e ele não lembra o nome dos pais, da mãe dele. Ele, no caso, apagou as lembranças dele. Ele foi pro paraíso inocente e foi sem memória, igual a Sumi. E, no caso, ela ia pro inferno porque ela fez essa maldade. Mas uma coisa que reforça a nossa teoria. A gata sonha. A gata, quando ela encontra a Sumi, ela pergunta, você não se lembra? E aí muda de assunto. A gata Sônia sabe quem a Sumi é. Ou seja, provavelmente a Ihesuki, a gata, reconheceu que era a mesma pessoa. E também tem os cachorros. O cachorro de cara marrento, o Bulldog, quando ele conhece a Ihesuki, ele acha que ela é um cachorro e cheira ela. E aí, quando ele conhece a Sumi, ele fala, nossa, que cheiro familiar. E eles acham que a Sumi também é um cachorro, um chihuahua. E aí, quando cheira o padre, ele fala a mesma coisa, que cheiro familiar. O cachorro tem um faro muito apurado, eles reconhecem quem não é cachorro e quem é cachorro. Então, tipo, por que eles confundiram as duas? Só as duas. Amiga, bom dia. Calma que temos mais uma teoria na minha cabeça aqui. O que eu tô prestando atenção? Eu tô assistindo agora os 2 últimos episódios que tinham disponíveis ali. Não o novo, porque não saiu ainda, e eu também não vou assistir sem você. Mas, quando ele fala com o policial lá, que ele pergunta pra quem você vendeu ele, sabe o que me passou? Ele sofreu um acidente, e a gente não sabe o que ele fazia antes de sofrer o acidente. Ele ganhou uma indenização, mas até agora ninguém falou no que ele trabalhava. E se ele, antes do acidente, fosse um investigador que estava investigando a venda das crianças para essas adoções ilegais, e ele estava investigando a própria polícia que estava envolvida nesse crime. Por quê? Porque o policial, antes de morrer, fala assim: o Konak de um que eu conheci e tal, né? Não ter essa carinha. Dele assim: para onde você vendeu? E aí ele fala assim: tipo, você acha que eu era o único lá? Tinha, tipo, eu seria maluco se eu não participasse. Então ele tá dizendo que tinha mais corrupção dentro da polícia, porque ele era um policial. E se o nosso Golden Gatinho fosse isso, um policial, e ele estivesse investigando a corrupção dentro da própria polícia? E o filho dele foi usado como isca nesse processo e acabou que se perderam no meio do caminho. Eu e a Diana estamos vendo essa série juntas. Praticamente a teoria foi inteira da Diana. Ela só disse pra eu gravar um vídeo pro TikTok falando dessa teoria. Porque se a gente acertar, a gente vai ser muito foda. Me fala se essa teoria não faz sentido. Essa teoria faz muito sentido. Se você tiver uma outra teoria, por favor, fala. Enfim, essa é a teoria. A gente só vai descobrir sábado e domingo.